Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo de número 15. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje, nesta segunda-feira, nós estamos na campanha da restauração, a campanha da restituição, e Deus, Ele trouxe essa mensagem ao meu coração, para estar compartilhando com a igreja do Senhor, que traz o tema: as rapozinhas que estragam as vinhas. Amém? Guarde bem no seu coração esse tema, porque eu creio que é de muita revelância e também uma grande revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã. Imagine uma vinha florida ao romper da primavera, ou aquele aroma suave das flores, ela se mistura com a brisa do campo, sinalizando que a estação da frutificação, ela está próxima. E agora o agricultor, ele olha com esperança, esperando colher os frutos do seu trabalho. Mas no entanto, quando a noite chega, as criaturas sorrateiras, como as rapozinhas pequenas, agora elas se infiltram pelas cercas e, escondidas entre as sombras, elas começam então a mordiscar as raízes daquela vinha e arrancando brotos, derrubando promessas antes mesmo que amadureçam. Assim também é a nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós estamos em tempo de florir, em tempo de avançar, tempo de frutificar, mas pequenas atitudes como pecados ocultos, ressentimentos e negligência se infiltram como essas rapozinhas, comprometendo a colheita. E o convite de Deus hoje, nesta manhã, é: apanhai-nos as rapozinhas. Ou seja, Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã que é hora de identificá-las e proteger aquilo que está florescendo em Deus na nossa vida. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é identificando as rapozinhas, ou seja, o perigo das pequenas concessões. Aleluia. Um homem sábio, ele caminhava pelo seu pomar, e este homem, ele notava que ano após ano os frutos estavam escassos, ou seja, cada ano que passava o seu pomar estava dando menos frutos. E ao chamar um servo mais atento, este servo então ele cavou as raízes e ele descobriu tocas escondidas, ou seja, ele descobriu pequenos roedores que haviam minado as bases das árvores. O problema nunca foi visível, aleluia, mas era um problema sutil.
Um problema que, aleluia, eles não estavam vendo, ou seja, um problema que era, aleluia, visível, mas era um problema sutil. E assim também acontece na nossa alma. Assim também acontece na nossa vida, aleluia. Não são apenas grandes pecados que destroem, mas pequenos hábitos escondidos. Então nós temos que ter muita atenção, porque não é grandes pecados que destrói a vida do homem, mas pequenos hábitos escondidos. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a palavra que ela indica sobre raposas jovens, habilidosas em se infiltrar sem serem percebidas, ou seja, ela está atacando as raízes. E elas atacam as partes mais tenras da vinha, raízes, ramos novos e flores. Aleluia. As pequenas concessões, elas são justificativas para o erro, porque muitas vezes nós queremos justificar o erro. Ou seja, as pequenas concessões são justificativas para o erro, descuidos espirituais, pecados aceitáveis. Ou seja, pessoas acabam aceitando o erro e o pecado sobre a sua vida. Quem está entendendo diz glória a Deus. E isto, meus irmãos e irmãs, são portas abertas para o colapso espiritual, o colapso interior, porque o diabo não, aleluia, ele não sempre começa com destruição total, mas com brechas sutis que ele encontra na nossa vida. Ou seja, nas pequenas brechas que ele encontra, aleluia, ele vai entrando e introduzindo o pecado. Ore para que o Espírito Santo revele o que está escondido. Peça para Deus, examine atitudes, examine pensamentos, examine escolhas que aparentemente são escolhas inocentes, mas são caminhos destrutivos, caminho que nos leva à morte espiritual, caminhos que nos leva à destruição. Cantares capítulo 2, versículo 15: as pequenas raposas que destroem as vinhas. Não são as grandes raposas, mas são as pequenas. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aleluia. Ou seja, nesta manhã, meus irmãos e irmãs, Deus está abrindo os teus olhos espirituais para detectar cada concessão que mina dia após dia a tua fé. Deus está dizendo: você será restaurado e preservará a tua vinha. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode louvar ao Senhor. Segundo, as raposinhas da negligência espiritual. O que isso significa, pastor? O enfraquecimento da fé. Então nós temos que tomar cuidado das raposinhas da negligência espiritual, que trata sobre o enfraquecimento da fé. Conta-se que um candelabro de ouro, ele permanecia aceso dia e noite no templo. Porém um dia o sacerdote, ele demorou-se em suas tarefas, e ele então esqueceu o azeite, e a chama se apagou. Aleluia.
não por ataque, nem por guerra, mas por esquecimento, ou seja, esqueceu. E assim também se apaga a chama do coração quando negligenciamos a presença de Deus. Quando nós negligenciamos a presença de Deus, porque a vinha florida em cantares simboliza uma vida espiritual vibrante, uma vida espiritual cheia da presença de Deus. Agora, a negligência, ela é uma raposinha invisível que interrompe o florescimento com uma sequidão gradual na vida do crente. Oh, aleluia! Porque quando nós negligenciamos o altar pessoal, porque cada um de nós temos um altar pessoal, e você tem que cuidar desse altar pessoal. E quando nós negligenciamos o altar pessoal, que altar é este, pastor? Negligenciamos a palavra, negligenciamos, aleluia, a oração, negligenciamos a obediência à palavra, negligenciamos a comunhão com Deus, nós começamos a secar por dentro. Começamos a perder a presença de Deus, porque o inimigo, ele não precisa atacar com força, quando a nossa vigilância está adormecida. Aleluia! Porque quando nós estamos com a vigilância adormecida, é uma brecha que nós estamos dando para o inimigo da nossa alma, porque nós estamos negligenciando o nosso altar pessoal, estamos negligenciando a palavra, estamos negligenciando uma vida de oração, estamos negligenciando uma vida de obediência à palavra do Senhor. Aleluia! E nós temos que detectar estas pequenas coisas, esses pequenos hábitos que está, aleluia, nos tornando secos por dentro, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Aleluia! Retorne ao secreto, reacenda o fogo, restaura os hábitos espirituais. O que floresce será frutificado se for cuidado diariamente, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela tem que ser cuidada diariamente. Aleluia! Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, diz a palavra. Ou seja, o Senhor sopra a vida sobre o teu espírito aqui nesta manhã. O Senhor está soprando, toda a frieza será queimada pelo fogo do Espírito Santo, e a tua vinha voltará a florescer com vigor, assim diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Terceiro ponto, as raposinhas do orgulho. Mas o que significa isto, pastor? As raposinhas do orgulho, a queda disfarçada. É grave, a queda disfarçada. Imagine um soldado vitorioso, ergueu-se diante do rei, mas sem perceber, uma pequena fresta em sua armadura se abriu, e ele já não escutava conselhos, nem via perigos, ou seja, a fresta era invisível, até o dia em que caiu em batalha. Aleluia! O orgulho, ele é assim, meus irmãos. O orgulho, ele cega. O orgulho, ele isola. O orgulho, ele fere silenciosamente.
ou seja, a queda disfarçada. O orgulho é uma semente silenciosa, porque o orgulho ele entra na alma como uma raposinha dócil, mas ele cresce com uma fera incontrolável, separando-nos da graça de Deus, da graça do Senhor, porque a vaidade espiritual, a autossuficiência e a necessidade de reconhecimento são armadilhas, e armadilhas perigosas que ferem a vinha interior, porque quando exaltamos a nós mesmos, deixamos de depender de Deus. Deixamos de depender de Deus. Quando nós começamos a exaltar nós mesmos, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, se eu orar acontece, se eu pregar eu sou melhor, nós deixamos de depender de Deus. E quantos não estão nesta situação, aleluia, se exaltando a si mesmo, aleluia, mas deixando de depender de Deus, aleluia. Eu revelo mais, eu faço isso, eu faço aquilo, ou seja, exaltando a si mesmo, deixando de depender de Deus, aleluia. Desça. Nós temos que descer ao vale da humildade, nós temos que render a glória da cruz, porque Deus honra os humildes e levanta os quebrantados de coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aleluia, glória a Deus. E nesta manhã o Senhor está nos revestindo hoje com a veste de humildade, e por meio dela te exaltará no tempo certo, porque nenhuma raposa de orgulho roubará a tua herança, assim diz o Senhor. Pode louvar, pode engrandecer o nome do Senhor, aleluia. Quarto, as raposas ou as raposinhas da amargura, envenenando a vinha, aleluia. Havia uma fonte pura em uma vila, e todos bebiam dela, e bebiam com alegria. Mas um dia um viajante irritado, que estava passando por aquela vila, ele lançou o veneno ali por vingança, e a fonte secou. Assim, meus irmãos e irmãs, é também o coração contaminado pela amargura. O que antes fluía vida, agora emite veneno, aleluia. Ou seja, a raiz de amargura, como está lá em Hebreus 12:15, porque a raiz da amargura, ela cresce em silêncio, mas os seus frutos são frutos destrutivos. Palavras duras, afastamento, insensibilidade, isolamento, ou seja, raiz de amargura, aleluia. Fala mal do seu próximo, fala mal do seu irmão, fala mal de fulano e beltrano, aleluia. Ou seja, mágoas não tratadas se tornam fortaleza no coração, porque o inimigo usa ofensas para paralisar ministério, destruir lares e sufocar os frutos do Espírito. Mas nesta manhã Deus está libertando e quebrando esses corações em nome de Jesus. Orianda Labaia, glória a Deus.
E nós temos que perdoar. Solte o que te prende, liberte quem te feriu, porque a sua alma não foi feita para carregar venenos, mas para produzir frutos do Espírito Santo. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 32: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! E nesta manhã o Senhor está arrancando toda a raiz de dor e liberando cura profunda em nossos corações aqui nesta manhã. As águas da tua alma voltarão a jorrar vida, diz o Senhor. Quem crê que vai voltar, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quinto, meus irmãos, ponto que eu quero destacar: apanhando as raposinhas, ou seja, vigilância e ação intencional. O lavrador, ele constrói uma cerca ao redor da vinha, mas ele percebeu que mesmo assim as raposas entravam. E um ancião o aconselhou dizendo: não basta cercar, não basta cercar, mas é preciso vigiar, ou seja, caçar e limpar o terreno. Assim também é a nossa vida. Não basta ter boa aparência espiritual, como muitos têm, vive somente de aparência. Tem aparência que tem a presença, tem aparência que está cheio da unção, ou seja, não basta boa aparência espiritual, mas é necessário vigilância constante. Vigilância constante. O verbo hebraico aqui, apanhar-nos, é um chamado à ação coletiva e urgente, porque as raposinhas não saem sozinhas, mas devem ser caçadas, devem ser removidas, devem ser exterminadas. Aleluia! Porque a santidade não é passiva, mas Deus nos chama a sermos guardiões espirituais da vinha que Ele nos confiou. Guardar a sua vida espiritual que Ele confiou, porque nós não podemos tolerar aquilo que ameaça a nossa frutificação em Cristo Jesus. Aleluia! Disciplina, oração, arrependimento contínuo, obediência à palavra são as ferramentas que nos capacitam a guardar o que Deus nos deu. Isso nos capacita a guardar o que Deus nos deu. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então Deus está dizendo, a palavra está dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ei, Deus nesta manhã, Ele está nos dando autoridade espiritual para identificar e resistir e arrancar todas as raposinhas da nossa vida. Cuidado com as raposinhas, cuidado com os pequenos detalhes, os pequenos pecados, aleluia, os pecadinhos ocultos que minam a nossa vinha, que minam as nossas forças, porque o que Deus plantou em você florescerá com abundância e propósito, mas tem que vigiar, tem que resistir e tem que arrancar todas as raposinhas da sua vida. Oh, aleluias!
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou concluir a mensagem. Assim como o agricultor, ele cuida da vinha com zelo, para não perder a sua colheita, nós também somos chamados a vigiar as áreas sensíveis do nosso coração. Aleluia. Assim, meus irmãos, nós vamos vencer vigiando. Assim está em flor, ou a vinha está em flor, porque Deus já começou algo na nossa vida. Deus já começou algo em você. Não deixe que as pequenas raposinhas arruinem. Não deixe que os pequenos pecados arruinem o que o Senhor está fazendo florescer em você. Seja vigilante, seja humilde, seja dependente do Espírito Santo, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14: guarda um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Ou seja, examine-se a tua vida. Aleluia. Pequenos hábitos errados nos leva à queda, nos leva à sequidão espiritual. E quantos têm morrido espiritualmente pelos pequenos hábitos escondidos, pequenos detalhes, pecados ocultos. Então toma cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes o diabo ele não age de uma forma assim brutamente para te derrubar, mas ele age na surdina da noite. Ele age nos pequenos detalhes, e através dos pequenos detalhes ele vai minando a fé, ele vai tornando, aleluia, as raízes infrutíferas, ele vai nos tornando seco por dentro, e quando nós menos esperar, nós já estamos vazios de Deus e estamos fora da presença de Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã, amém?